Boa tarde! Mais uma vez vocês aqui para ter um horário de almoço com a gente. Se você ainda não almoçou, aproveita, pode comer um sandubinha enquanto assiste a essa live que está cheia de conteúdo muito especial. Hoje a gente tem um convidado bem especial, né? O Felipe Medeiros, da BF Dias, vai participar aqui comigo e nós vamos juntos, né, falar para vocês alguns sinais de que a aeração da sua ETE não está adequada. Beleza? Felipe, seja muito bem-vindo. Antes, eu queria só que vocês colocassem para a gente aí se vocês estão ouvindo bem a gente, se a conexão tá boa, né? Vão colocando aí no chat para a gente saber se está tudo ok. Aí a Andressa vai me dar um sinalzinho aqui, se está tudo ok. Bom dia, boa tarde, Mas Ana. vamos lá. Bem? Você está me ouvindo bem? Felipe, se apresente, fique à vontade, a casa é sua. Bom, beleza. Primeiramente, faço os cumprimentos aqui. É um grande prazer essa oportunidade de a gente participar. Fico muito contente com o convite. Agradeço mesmo, Ana. É um prazer aí pelo tanto de lives que você faz e o quão concorridas elas são aí com os telespectadores. Hoje está do lado contrário aqui da tela. É um imenso prazer para a gente, para mim e para a BF Dias. Obrigado pelo convite. Eu aproveito também para perguntar se o pessoal está me ouvindo bem. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Bom, agora a gente vai compartilhar aqui a tela para a gente já começar a falar nosso conteúdo. A gente separou aqui 4 sinais de que a ETE pode não estar com a aeração suficiente, né? Não está com a aeração adequada. E talvez você esteja se perguntando aí, uai, mas não é só a gente medir o oxigênio dissolvido? Se ele tiver baixo, tiver, sei lá, menor que 1, então significa que eu não tenho aeração suficiente. Será que só essa informação é verdadeira? Então, primeiramente, eu queria já mostrar para vocês que não é bem assim, né? O oxigênio ele depende de vários fatores, inclusive ele tem uma relação muito direta com a relação F sobre M, ou seja, quanto de micro-organismos você tem dentro do seu tanque de geração. Isso significa que se você tem uma determinada carga orgânica chegando no seu lodo ativado, tem, né, DBO à vontade ali. As bactérias, se tiver um ambiente adequado para elas, que seria uma quantidade ok de oxigênio, elas vão se reproduzir. Quando a bactéria está se reproduzindo, o que acontece? Gera lodo, né? Gera mais bactérias. Então, esse é um ciclo constante. Aí você vai, se você não tira essa quantidade de sólidos que está crescendo no seu reator também de forma satisfatória, fica uma quantidade muito grande de bactéria para a quantidade disponível de oxigênio, ok? Então, esse termo falta oxigênio é muito relativo, tá? Porque tem, além de outros interferentes, é claro, a questão da quantidade de bactérias dentro do reator consumindo essas bactérias, tá? Desculpa, esse oxigênio. Então, vamos começar com o primeiro sinal que eu separei aqui para vocês, tá? Buquem filamentoso. Bom, se você já acompanha aqui nosso canal, sabe que a gente fala bastante desse assunto, né? O que seria o buquem filamentoso? São bactérias que fazem parte do seu sistema de lodos ativados, tá? Elas são bactérias que crescem, ao invés de crescer em colônias e formar o floco biológico, ela acaba se desenvolvendo em formato de filamento. E esses filamentos, quando estão em excesso, em quantidade desequilibrada, eles causam um problema seríssimo de buquem, que atrapalha o quê? A decantação do seu sistema, dos seus flocos biológicos, tá? Existem mais ou menos 19 espécies de bactérias filamentosas que estão já bem identificadas e tudo mais. E o operador, né, o analista, enfim, o profissional que sabe identificar essas espécies de bactérias estão anos-luz na frente de outros profissionais que não fazem essa análise, tá? Por quê? Porque você ganha tempo. Uma vez que você consegue identificar a filamentosa, ou não só a filamentosa, né, de uma forma geral, os micro-organismos do lodo ativado, você consegue entender por que ela está ali, a razão da qual ela está ali, e fica muito mais fácil tomar uma ação corretiva, tá? Então, existem
3 espécies de bactérias filamentosas que indicam que o seu oxigênio está baixo, que ele não está suficiente. Vamos lá, quem são elas? A Liscomenobacter hydrosis, Sphaerotilus natans e a espécie 1701. Antes de eu mostrar a carinha delas, vou só relembrar vocês que isso é um floco biológico ideal, tá? São flocos biológicos grandes, compactos, que têm bactéria filamentosa, mas elas não estão em excesso, não estão atrapalhando em nada a formação do floco. E isso aqui já é um buquim filamentoso. Você consegue ver uma quantidade muito grande de bactérias filamentosas saindo para fora do seu floco, tá? Isso forma uma espécie de paraquedas. O seu floco fica muito levinho, o IVL aumenta demais, e aí não é que vai acontecer o arraste, mas as chances são muito grandes de acontecer um arraste de lodo pelo seu decantador secundário, tá? Vamos começar então pela primeira, que é a Liscomenobacter hydrosis. É uma filamentosa extremamente fininha. Tá vendo? Tudo isso aqui pretinho que vocês estão vendo, bem fino, é a espécie de filamentosa mais fininha que existe, tá, pessoal? Aqui ela, em maior quantidade, causando... Essa filamentosa, ela tem um grande problema. Que, às vezes, o buquim dela não causa um IVL alto, mas deixa a turbidez do seu efluente tratado muito alta, porque ela fica livre entre os flocos, tá? Aqui é um vídeo, a gente consegue ver movimentando o micrômetro do microscópio, olha que tem uma quantidade grande delas saindo para fora do floco biológico. Então, isso é um forte indicativo de que seu oxigênio não está suficiente. Sabe o que eu mais gosto no mundo das bactérias? Por isso que eu sou tão apaixonada por elas? É que micro-organismo é uma coisa muito sincera, é um ser vivo extremamente sincero. Uma sonda de oxigênio, depois o Felipe pode me confirmar isso aí, não é exatamente confiável. Porque a sonda pode estar instalada no lugar, ela pode estar descalibrada, pode ter dado um BOzinho ali dentro do tanque de geração e ela não está medindo corretamente. Mas uma espécie de bactéria típica de oxigênio baixo jamais vai aparecer quando você está com o oxigênio em alta quantidade. Me entende? Então, assim, Ana, se eu quero saber se meu oxigênio está baixo, é só eu ver lá a medição. Você confia 100% nessa sonda? Né? Então, la microbiologia no mente jamás. Outra espécie, Sphaerotilus natans. Essa já é uma espécie bem mais grossa, comprida. Um grande diferencial dela que te ajuda aí na hora de identificar é que ela é ramificada, é uma das pouquíssimas filamentosas que nós temos que tem ramificação, ou seja, de um talo ramifica outro, tá bom? Essas imagens que vocês estão vendo estão num aumento muito amplificado, tá? Num aumento de 1000 vezes. Outra característica muito fácil que a gente enxerga nessa filamentosa é que as células dela são bem separadinhas e você consegue perceber que ela tem um formato de salsicha, né? Ela é bem salsichinha. Aqui fica mais nítido, tá? Outra coisa é que ela tem uma bainha, beleza? Ó, essa bainha aqui transparente, que nada mais é do que uma célula morreu, como a parede celular dela é grossa, você consegue ver como se fosse o fantasminha dela, né? A parede vazia. Então, a S. natans, Sphaerotilus natans, é uma filamentosa muito comprida, uma das mais compridas que nós temos, com o formatinho de salsicha e geralmente, não é sempre, mas geralmente ela tem ramificação. Aqui também, ó, a gente consegue ver ela no formatinho de salsicha e aqui a célula dela morta, aparecendo sua bainha. E aí, a gente, quando está num aumento desse, imagina você, gente, esse micro-organismo, ele é muito pequeno, né? Por mais que eu falei, ela é grande comparada, por exemplo, a Liscomenobacter que eu acabei de mostrar, né? Em relação a isso, ela é grande. Mas eles são muito pequenos. A gente está aumentando isso aqui 1000 vezes para conseguir enxergar. E quando a gente coloca uma gota, imagina, é como se fosse
no mundo do micro-organismo, uma gota é muita coisa. Então, eles estão parte para cima da gota e outra parte para baixo. Então, a gente tem que estar sempre mexendo o micrômetro do microscópio para conseguir identificar todas as partes dela e ter certeza que é aquela espécie mesmo, tá? Então, eu das 3 lá, eu destaquei aqui 2 espécies. Outro sinal que ainda está dentro do primeiro, que eu falei que era oxigênio baixo, é que às vezes você tem um sistema com aeração não homogênea. Já viram aqueles reatores que nitidamente você percebe que nos cantos dele o sistema de aeração não chega. Então fica algumas zonas mortas. Ou então você vai fazendo puxadinho lá no seu tanque de aeração, né? Aqui nessa parte tem aeração superficial. Aí você está vendo que está faltando oxigênio, você põe, sei lá, oxigênio puro num determinado ponto. Então, sempre fica aquelas zonas ali sem aeração, tá? Alguns micro-organismos se beneficiam desse ambiente, tá? A maioria das espécies de filamentosas consegue se desenvolver num ambiente mesmo com oxigênio alto, tá? Isso aí é independente disso. Mas tem algumas que se destacam nesse tipo de situação, onde você não tem uma aeração homogênea por todo o seu tanque de aeração. São elas a espécie 0092, a 0041 e a 0675. Essas outras duas são muito parecidas, tá? Uma e a outra, então vou só destacar 2. A tipo 0092 é uma filamentosa muito danadinha. Por quê? Ela é a filamentosa mais curta que nós temos e ela sempre se aloja dentro do floco biológico. Portanto, é muito difícil você conseguir enxergar essa filamentosa com a amostra fresca. Então, a gente tem que fazer uma coloração, que no caso aqui a gente tem que usar a coloração de Neisser. No GRAM, ela não aparece também com tanta facilidade, mas ela é uma das poucas filamentosas que coram positivo para o Neisser, que é esse corante, é um corante que a gente usa, que tem uma solução bem roxinha, azul, na verdade, e uma solução marrom. Então, a grande maioria das filamentosas coram marronzinho, que é negativo, tá? E uma das poucas exceções é a 0092. Isso significa que para você ter certeza que ela está presente, necessariamente você tem que fazer a coloração Neisser, tá bom? E aí, se ela tiver em grande quantidade, ela causa um bunque filamentoso que deixa o seu IVL muito alto e pode vir, você pode vir a ter um arraste de sólidos no seu efluente tratado. Aqui uma outra foto dela. E a 0675, que é essa filamentosa que tem o tricoma normal, porém ela é cheia de células anexadas, é como se fossem bactérias, provavelmente formadoras de floco mesmo, que se aderem, se anexam ao tricoma dela, tá? Aqui uma imagem com mais filamentosas, né, da 0675. A 0041 é muito semelhante a essa daqui, porém ela é um pouco mais grossa, só isso, tá? Então, vamos aproveitar fazer algumas perguntas para o Felipe. Tá me ouvindo, Felipe? Estou te ouvindo, você me ouve bem? Sim. Bom, primeiro eu acho que eu vou ter que participar da live. Na verdade, eu estava aprendendo aqui, tá? Mas, e aí eu fiz alguns destaques aqui do que você já comentou. É importante a gente lembrar, até voltando um pouquinho lá no início, que o sistema de aeração, né, principalmente em todos os sistemas de aeração, né, não só o ar difuso, que é o tema para qual aqui a gente está destacando, que a BF Dias é especialista, a maior da América Latina nesse sentido. Porém, lembrar que um sistema de aeração ele tem 2 funções muito importantes dentro do reator. Que a primeira é a mais óbvia, aquela que todo mundo se lembra, que é a oxidação de carga. Então, nós temos que transferir o oxigênio para o meio para que a gente consiga oxidar a carga orgânica, né? Seja carbonácea, seja aquela nitrogenada amoniacal, porém, isso é de praxe. O segundo ponto muito importante, que todo mundo às vezes acaba esquecendo, é que o sistema de aeração bem dimensionado tem que sempre levar em consideração que
uma amplitude maior de cobertura de fundo vai me trazer a mistura. Eu preciso de uma mistura adequada, né? E aí isso pode entrar um pouquinho no tema, né, que a gente comentou sobre as zonas mortas, né? Lembrar, né, que quando a gente fala ali do aerador superficial, que ele está com dificuldade de fazer a aeração em determinados pontos, onde eu tenho uma anaerobiose, uma anoxia ali, por dificuldade desse tipo de sistema em fazer toda a mistura. E quando eu falo mistura, é manter, né, todos os sólidos em suspensão, né, manter o nosso lodo em suspensão. Então, quanto maior a distribuição de difusores no fundo todo do reator, quanto maior a homogeneidade da aeração no fundo do reator, maior será a nossa eficiência de mistura e também de transferência de oxigênio. Tá? Então, essa é uma parte bastante importante que a gente tem sempre que lembrar, né? Nós temos que ter atenção para essas duas considerações. Então, a cobertura de fundo, sempre lembrar, né, que a gente também, falando um pouquinho de zonas mortas, se também a gente dimensionar uma vazão de ar e concentrar muitos difusores em um determinado espaço do reator ou utilizar poucos difusores, isso é um problema. A gente vai criar problema de mistura, a gente vai criar zonas mortas. E zonas mortas para a gente não é importante, perdão, na verdade é uma coisa que a gente quer fugir, principalmente pensando agora nesses aprendizados. Gostei muito do paraquedas. Realmente a sua mitose é bem bacana esse termo. E uma questão do OD, só para complementar a volta no início ali, realmente, o pessoal às vezes liga para mim, qual que é o primeiro parâmetro, né, que o pessoal sempre fala, né? Pô, Felipe, meu OD tá baixo. Gente, OD baixo, como o OD, ele é ou seja, o oxigênio dissolvido residual que você tem lá no líquido, no seu efluente, ou seja, ele está sobrando ali dentro da sua mistura, né? Ele pode ser indicativo, sim, com certeza. É muito importante a gente acompanhar o oxigênio dissolvido, porque ele é o primeiro sinal, mas sempre lembrar que ele é um resultado. Ele é um resultado da quantidade de oxigênio que você está transferindo, né? Ele é resultado da quantidade de carga que está entrando no seu sistema, ele é resultado também da quantidade de lodo, e assim, são uniões de parâmetros, seja no oxigênio dissolvido, ou seja, por exemplo, na eficiência de remoção de matéria carbonácea, é aonde você vai começar a sua investigação, né? Por exemplo, analisando o cone, concentração de sólidos, o quanto você está tirando, o quanto você está recirculando, né? São indicativos que vão te chegar a apontar realmente se está faltando oxigênio, né? Se você precisa de mais aeração, se você precisa de mais sopro lá no soprador de ar. Então, é muito importante. O oxigênio dissolvido está na posição correta, a Ana citou muito bem. Às vezes o pessoal me liga e fala, pô, Felipe, o OD está baixo. E a pessoa está medindo o OD na entrada do reator. Lembrar que na entrada do reator é onde eu tenho mais carga, onde eu tenho mais consumo de oxigênio, então o OD normalmente vai estar mais baixo mesmo, né? Então, são pontos específicos que a gente tem que analisar. O último, e não menos importante, na verdade, o primeiro que eu faria a verificação e questiono aos clientes, como está a sua sonda de oxigênio? Sua sonda de oxigênio está legal, né? Porque você pode estar analisando um DBO, uma eficiência de remoção muito boa, seu cone está muito legal, IVL muito bom, e a sonda de oxigênio descalibrada, seja ela de membrana, seja ela por fotoluminescência. Então, é muito importante um bom dimensionamento, uma boa cobertura de fundo com os seus difusores. Lembrar, né, que o ótimo é quanto maior a quantidade de difusores, melhor. Lógico, tomando cuidado com parâmetros de vazão do difusor, área de cobertura de fundo, tudo bonitinho, mas é importante ficar destacado essas duas funcionalidades importantes do sistema de aeração. Ih, ficou mudo. Eu estou te ouvindo ainda. Ah, tá. Não, ele que eu achei que a sua... Teve uma parte aqui que você ficou mudo. Muito bom. Você sabe que outro dia eu estava num cliente, eu estava num treinamento lá, e a gente percebeu... ele tinha um problema, a gente vai entrar daqui a pouco também nesse assunto da nitrificação e tudo mais, mas ele teve um problema que ele estava com a amônia muito alta lá na saída, e ele jurava que a desnitrificação dele estava acontecendo de forma correta. Aí eu falei, mas eu acho que não, né? Porque senão era para você estar cheio de
com pouca amônia, pouco nitrato, e estava tudo muito ruim. Como que você sabe que o seu oxigênio tá bom mesmo, tanto no tanque de geração quanto na zona anóxica, né? E aí, porque eu tenho uma sonda online lá, confio na sonda e tudo mais. Aí a gente, uma coisa assim, que vamos lá, pegamos um oxímetro portátil, colocamos, né? E nos 2 casos estava, tanto dentro do tanque de geração, estava alto, mas não o suficiente, e na zona anóxica, estava com muito oxigênio na zona anóxica, né? Que também é ruim. Então, instalar o medidor, talvez no lugar errado, ou não ter um medidor de oxigênio calibrado, que nem você falou, e confiável, não adianta nada, né? Não, e é muito comum, Ana, acontecer esse tipo de reclamação natural. A gente consegue compreender que sim, é um instrumento que é bastante minucioso, né? Se a gente for, e são vários modelos, mas são 2 basicamente o que a gente encontra no mercado, que são por membranas, né? E o fotoluminescência. Os 2, quando mantidos com a sua calibração em ordem, com a manutenção em ordem, vão conseguir operar bem. Um talvez mais demandando atenção para o outro. Porém, é também bastante comum o pessoal ter muito oxigênio disponível na zona nóxica, o que prejudica muito o processo de desnitrificação. E aí, mexe na desnitrificação, mexe no consumo de carga, né? Lembrar que a desnitrificação consome carbono também. Então, é uma coisa bastante importante e que acontece com certa frequência. Tá? Exatamente. Então, vamos para os outros sinais. Às vezes você está com uma DBO muito alta no efluente tratado, ou o caso que eu acabei de citar aqui, né, de nitrogênio amoniacal muito alto no efluente tratado, tá? Eu trouxe aqui um gráfico só para exemplificar para vocês. Eu estou falando, obviamente, de quando a DBO está entrando dentro dos seus valores comuns, ela não tem uma tendência de alta, mas lá na saída, se você ver aqui em laranjinha, há uma tendência de aumentar. E por isso a eficiência, de uma forma geral, tendeu a cair. Existem outras coisas, né, que afetam também a eficiência de remoção de DBO, entre elas toxicidade, tá? Mas muitas vezes o oxigênio não estando suficiente no tanque de geração, o que vai acontecer? As bactérias não vão se desenvolver da maneira correta e aí, com o tempo, elas acabam perdendo, né, a eficiência delas e a DBO na saída acaba aumentando. E às vezes você não pega isso na medição de oxigênio. Ou então a sua medição de oxigênio está falando lá que está com 1,5, mas ele está descalibrado e na verdade é 0,75, né? A gente não sabe. E o mesmo acontece com a amônia, tá? As bactérias nitrificantes, isso é importante a gente relembrar, tá? Existem 2 tipos de bactérias dentro do reator biológico. As bactérias heterotróficas, que são as bactérias que basicamente formam um floco biológico e removem carga orgânica, lembra disso, né? Então, elas são bactérias que precisam se alimentar de alguma coisa. No caso, elas se alimentam do carbono, né, que vem do seu afluente. E nós temos as bactérias autotróficas. Dentro do sistema de lodos ativados, as bactérias autotróficas mais abundantes são as bactérias nitrificantes, que elas transformam a amônia em nitrito e nitrato. Tá? Então, não é que ela consome amônia. Dentro do seu processo de captação de elétrons, né, ela usa o nitrogênio amoniacal e ele acaba sendo transformado em nitrito e nitrato. E aí, outro dia me fizeram uma pergunta, isso é bem interessante, que talvez você também tenha essa dúvida. A gente estava dando treinamento e era uma empresa que trata esgoto sanitário e no processo de nitrificação é muito comum o pH diminuir bastante, porque nesse processo, né, de transformação da amônia para nitrito e nitrato é liberado para o meio muitos íons H+. Então, o seu pH tende a cair, e às vezes cai bastante mesmo, né? Para ter uma boa nitrificação, o que a gente precisa ter? Bastante oxigênio. Estima-se aí, né, que é 4 para cada 1 miligrama de amônia que você tem que remover, é necessário 4,56, 57
miligramas por litro de oxigênio. Então, é bastante oxigênio. Para a gente ter uma nitrificação muito boa, então, a gente geralmente aconselha a trabalhar com OD residual dentro do seu tanque de aeração com 3 miligramas por litro, mais ou menos, né? Aí, o que acontece? Se você está tendo uma boa nitrificação, vai liberar bastante íon H+. Então, aí a gente vai entrar num outro assunto, que é uma pergunta que eu quero te fazer daqui a pouquinho, Felipe, sobre a alcalinidade, né? Aí, vamos falar, então, duas coisas que esse mesmo cliente falou, tá? Primeira coisa, que ele estava associando, então, que o oxigênio alto é que provocava essa redução de pH. Então, ele ficou insistindo com a gente, mas, nossa, qual é a relação entre o oxigênio muito alto e o pH baixo? Eu falo, não é o oxigênio exatamente, é que você está nitrificando. O que aconteceu aí? Ao vivo acontecem essas coisas. É que você está nitrificando bastante, porque seu oxigênio está sendo suficiente, e aí gera muito íons H+, e acidifica. Ele não conseguia entender, ele, meu Deus, é o oxigênio que causa isso, né? Então, foi bem complicado. E aí, então, pessoal, se essa é a sua dúvida, esquece isso, tá? Não existe uma relação, o oxigênio prejudica o pH, não é isso. O oxigênio, em quantidade suficiente, faz o seu sistema nitrificar, ok? Nesse processo de nitrificação, acidifica o meio. Para você controlar isso, o que você tem que fazer? Aumentar a alcalinidade do seu afluente. Como que a gente faz isso? Dosando, por exemplo, soda, cal. E esse mesmo cliente, Felipe, falou assim para mim, mas a BF Dias falou que eu não posso dosar cal aqui dentro do meu tanque de aeração, porque senão vai entupir as membranas e tudo mais. Explica um pouquinho, porque isso pode ser dúvida de outras pessoas também. Olha, o primeiro ponto, eu acho que eu fico feliz, porque pelo menos ele escutou o que a gente estava falando, né? Mas Eu não estou ouvindo eu ele. acho que vocês estão me ouvindo bem? Me perdoe. Aí, então, fico feliz por ele fazer só esse apontamento, mas na realidade tem um cuidado a ser tomado, sim, tá? Existe esse cuidado a ser tomado. O detalhe se vai corrigir pH no tanque de aeração, no processo como um todo, para um sistema de aeração por ar difuso, o ótimo seria a soda, tá? Então, esse é o ótimo. Ah, Felipe, então quer dizer que você não pode usar cal? Ponto, gente, tenham calma, né? Principalmente quando a gente fala de processo de fabricação, onde a cal faz parte do processo, que a quantidade de cal é exagerada, então a correção de pH muito elevada, de um pH muito baixo, né? Você precisa subir muito o pH. Então aí são considerações a serem feitas. Agora, a alcalinidade realmente é afetada pelo processo de nitrificação e normalmente a necessidade que você possui de correção é pequena. Então, se você diluir antes a cal, fizer uma boa diluição e despejar de uma maneira mais uniforme no reator, não é isso que vai prejudicar o seu processo, uma vez que a concentração esteja abaixo ali de 50 a 100 ppm. Por quê, gente? Existem processos de fabricação que necessitam de muita cal, ou que o processo de fabricação em si tem a cal inerente no processo. Isso é prejudicial, né? Então, curtume, churume, tá dando churume, sucos e derivados, às vezes é muito ácido, né? Você precisa corrigir muito o pH. Sim, a cal, ela cria um fólim químico que pode entupir as membranas, mas isso tudo tem limites e tudo mais. O que a gente fala, né? É muito importante sempre lembrar que também para esse tipo de fólim, seja o biológico, que é um pouco mais demorado, e um fólim químico, né? Ele tem o fólim que é, né, a sedimentação ali de particulado, seja biológico ou a formação, no caso, a formação de biofilme em cima da membrana, e depois eu vou mostrar uma fotinha para vocês, ou se a gente está falando do fólim químico, a gente tem o processo de limpeza química que desobstrui as membranas. Por isso a gente está falando, mas isso a gente está falando num processo avançado de incrustação, tá? Então, voltando para a sua pergunta, estou entendendo que neste processo o meio era acidificado, o pH ficava o pH ficava baixo, né? Por causa do processo proveniente da nitrificação, e o cliente estava com medo de corrigir um pouco o pH do reator.
Como imagino que era baixa a concentração e a necessidade de cal, por exemplo, eu recomendo dilua do lado de fora e vá despejando no reator biológico. Se possível, utilize a soda, mas em baixas concentrações não é isso que vai te causar o desespero. Porém, eu gostaria de registrar, sim, que é importante. Atenção com a correção de pH com cal quando você tem uma necessidade muito elevada, porque isso sim tende a incrustar nas membranas dos difusores, tá ok? Mas é um cuidado e tem sempre a possibilidade de acontecer, mas nesse caso eu acredito que a quantidade necessária seria muito pequena. Posso falar? Tá ok? Eu acho Legal, que Felipe, é obrigada suficiente, né? pela Imagina. explicação. E, pessoal, fiquem até o final, porque o Felipe depois vai, inclusive, mostrar para vocês um cálculo simplificado, óbvio, não é o cálculo que eles utilizam lá na hora de fazer o dimensionamento de um sistema de geração, mas às vezes aquele apuro que você está lá em campo, né, e precisa saber, meu Deus, será que o meu problema é que eu não tenho oxigênio suficiente mesmo? Será que é a medição? Então ele vai ensinar um cálculo bem simples que qualquer pessoa pode fazer para pelo menos tirar essa pulguinha atrás da orelha, tá bom? Então fique até o final. Isso. Eu só gostaria, Ana, de O fazer uma meu consideração, último poderia? sinal, Felipe, é em relação. Oi? Não. É em relação aos Passou a tela. protozoários e metazoários, tá? Quando eu falo de análise microbiológica, inclusive uma outra coisa que o pessoal pergunta muito, né? Fala, ai, Ana, como é que você faz essas imagens maravilhosas do. Nem eu mostrei da filamentosa, né? Uma imagem tão perfeita, tão grande, né? Então, pessoal, até vocês podem olhar, a gente fez uma live com o João Loyola das AIS, né? Que ele explica o que um bom microscópio tem que ter, né, para a gente fazer esse tipo de análise. Mas você precisa de um microscópio robusto, com uma boa ótica, mas o que diferencia mesmo a qualidade é que, como os nossos organismos são todos muito transparentes, a gente precisa ter um contraste de fase, tá? Então, aquelas imagens que eu mostrei para vocês super lindas é porque o nosso microscópio aqui tem contraste de fase. É essencial para fazer essa análise, ok? E a gente precisa ter objetivas de 10, 40 e 1000 vezes Desculpa, 10, 40 e 100 vezes de aumento, tá? Para a gente conseguir ter aquela qualidade. E eu sempre aconselho o seguinte: o ideal é que você faça uma análise microbiológica pelo menos uma vez por semana. Mesmo que a sua idade do lodo seja muito alta, que você trabalha na casa dos 30 dias, a parte, principalmente dos protozoários, é extremamente importante, porque são organismos extremamente sensíveis que variam muito de uma hora para outra, de um dia para outro, qualquer oscilação que tem no seu sistema, em termos de DBO, de nitrogênio amoniacal, de toxicidade, oxigênio, pH, temperatura. Então, eles são muito rápidos. Então, às vezes, as bactérias demoram muito para ser afetadas. Por quê? Porque elas estão em colônias e elas estão cheias de EPS, né, que são os polímeros que elas mesmas produzem, protegem muito o floco. Até atingir o floco biológico realmente tem que ser uma coisa muito braba, né? Por outro lado, os protozoários, qualquer alteração que tem no sistema, eles já vão te dar uma indicação, tá? Então, procurem fazer a microbiologia pelo menos uma vez por semana. E em relação aos protozoários, o que é importante a gente avaliar? Semanalmente, o quanto eles oscilam, claro, em termos de quantidade, mas principalmente em termos de variedade. Às vezes eu vejo o pessoal muito preocupado assim, quantos organismos tem por ml? Não precisa se preocupar com isso, não precisa ser uma coisa tão certinha, vamos dizer assim, né? O importante é você identificar numa gota, hoje, quais são os organismos que estão predominando, né? E na semana seguinte, e na outra, e vai comparando uma semana com a outra, tá? Mas o importante, então, é sempre ver o predomínio. Se você tiver predominância de ameba, ou flagelado, ou ciliados livres pequenos, é um forte indício de que o seu oxigênio está muito baixo. Só um minutinho.
Então, o que significa isso? Tá tudo bem? Posso continuar? O que significa isso? Que pode ter outras coisas, né? A ameba, ela não só se desenvolve quando o oxigênio está baixo, ela também tem relação, por exemplo, com carga alta, com lodo muito jovem, com efluentes muito tóxicos. É que aqui eu estou focando na questão do oxigênio, ok? Então, como que eu identifico essas variações? Se você só faz avaliação, faz análise e guarda isso num papel e não põe em gráfico, fica muito difícil avaliar a diferença, tá? Então, nós aqui na AquaExpert, a gente tem essa cultura de colocar em gráficos os resultados de qualquer coisa, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem cada corzinha colorida dessa indica uma espécie ou um grupo de protozoário, tá? E aí a gente vai empilhando aqui as quantidades que a gente encontra por dia. Então, você tem aqui nesse gráfico, por exemplo, no primeiro dia, 3 espécies de protozoários, tá? Os 3 estão bem distribuídos igualmente. Na verdade, esse aqui em pretinho, que é o flagelado, está em maior quantidade, mas proporcionalmente falando, a gente consegue ver que os 3 estão bem abundantes, né? Na semana seguinte, você vê que diminuiu o azulzinho, que é a ameba, mas os flagelados continuam predominando aqui em preto. Aí em cinza são os ciliados livres pequenos e em amarelinho são os ciliados livres médios. Aí na semana seguinte diminuiu, né, as amebas desapareceram, então a quantidade total diminuiu porque diminuiu bastante a ameba. Os ciliados livres pequenos também diminuíram sua quantidade. E agora começou a aparecer mais 2 variedades aqui, ó, ciliados livres grandes e ciliados fixos. E por aí vai. À medida que a gente vai passando o tempo, você vai vendo que teve uma melhora, tanto em relação à quantidade, como em relação à variedade, tá? Os flagelados são organismos que estão sempre aparecendo nas estações, a não ser que seu oxigênio seja realmente absurdamente alto e a sua carga seja também muito baixa, eles estão sempre presentes na grande maioria das vezes, tá? Então, vamos aqui identificar os organismos, tá? Para começar, nós temos aqui as amebas. Aqui é só uma foto, você vê que numa lâmina, né, numa imagem, num campo, a gente consegue ver um montão delas. Então, isso é predomínio. E aqui eu tive que dar um zoom, né, em uma para vocês verem como que é o movimento dela. A ameba é um protozoário que se locomove por pseudópodes, ou seja, ela vai invaginando o seu próprio conteúdo celular. E aí vai criando esses falsos pés, né? Então, como a gente tem taxa de fase, a gente consegue ver tudinho dentro deles. Tudo que vocês estão vendo dentro da ameba, pessoal, algumas coisas são organelas delas, mas outras, essas pequenininhas, é material que elas alimentou, tá? Todos os protozoários, além de se alimentarem de coisas que estão dissolvidas no meio, eles se alimentam também de partículas, material particulado, principalmente bactérias. Então, tudo que você está vendo aqui dentro são bactérias que elas se alimentaram. O flagelado é o outro que indica oxigênio baixo. Ele tem esse nome porque ele se locomove por um flagelo. Existem espécies que têm até 4 flagelos, tá? Aqui, obviamente, a gente está num aumento grande, a gente aumentou 400 vezes. O normal não é conseguir ver o flagelo, porque ele se locomove muito rápido, então a gente vê uma bolinha. Eu até brinco que o que é uma bolinha brilhante no tanque de aeração? É o flagelado. E aqui, um ciliado livre pequeno, da espécie Uronema, que já é um protozoário que se locomove por cílios, só que é um ciliado bem pequenininho, tá? Felipe, eu tenho aqui agora outras perguntas para você. Não. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Pode seguir. Legal. Me conta uma coisa aqui, Felipe. Eu acabei de falar aqui dos protozoários e
que indicam, né? Sempre lembrando, outra coisa que eu tenho que enfatizar novamente, tá, pessoal? Predomínio. Ai, Ana, eu tô vendo um monte de uronema na minha planta, tô vendo um monte de flagelado. Um monte em relação ao quê, né? Porque se tiver um monte também de rotífero, um monte de paramécio, pessoal, sempre, eu não sei se eu deixei isso bem claro, né? É sempre comparando uma coisa com outra, tá bom? Uma semana com a outra. Aí, se esses organismos estiverem predominando, é isso que significa. Mas ontem a gente postou um vídeo sobre surfactantes, né? E os surfactantes, além de ser problemático por causar problemas com espuma, ele pode causar também problemas no sistema de aeração. O que você tem para acrescentar em relação a isso para a gente? Olha, Ana, é importante destacar que a questão do ar difuso, né, a questão do oxigênio dissolvido, realmente tem parâmetros que a gente toma certos cuidados, né? Então, a gente, na continha, não é exatamente a continha que eu vou apresentar no final aqui, mas quando nós formos fazer uma análise mais aprofundada sobre oxigênio dissolvido, sobre transferência de oxigênio, sobre a performance do sistema de aeração, né, eficiência energética e tudo mais, a gente faz análise, sim, do tipo de efluente, né? Cada tipo de efluente possui aquela sua determinada particularidade. No caso, tem ativos ou possivelmente surfactantes também, até cloretos, por exemplo, gente, temperatura do efluente, são pontos que realmente fazem muita diferença, tanto na transferência de oxigênio quanto na concentração dele no meio. Né? Falando um pouquinho a respeito da pergunta da Ana, sim, existem produtos químicos que dificultam, primeira questão, a transferência para o meio. Então, o que acontece? Meu oxigênio caiu. Estou com cloreto elevado, estou com a temperatura muito alta, estou com surfactantes, a transferência é prejudicada, ou seja, transfere um pouco, só que muito deles se perde na atmosfera. Né? Se a gente for pensar no ar difuso, a bolinha lá sai lá de baixo do sistema de aeração, percorre toda a profundidade útil do sistema e ela vai se perder na atmosfera. Então, realmente, temos que ter cuidados adicionais com o tipo de efluente. Né? Então, lembrar, temperatura mexe bastante no coeficiente de solubilidade e também na transferência de oxigênio diretamente, temperatura, cloretos, surfactantes, então a gente tem, e também alguns tipos outros de químicos podem ser sequestrantes de oxigênio, que a gente brinca, porque realmente com a presença deles, o oxigênio tem dificuldade realmente na transferência. Então, atenção, porque aqui a gente, nos últimos slides, a gente falou, né, meu resultado do DBO está alto, né, estou com muita amônia. Então, primeiro ponto, o sistema de aeração está bem dimensionado para aquela carga que você está recebendo naquele momento na sua planta? Sim, o sistema, Felipe, está dimensionado. Legal. Então, você tem lodo suficiente para fazer a oxidação daquela matéria orgânica, para fazer a nitrificação, uma vez que nós precisamos de micro-organismos específicos? Não, Felipe, está tudo em ordem. Tenho aqui material. Então, peraí, vamos dar uma olhada. Presença de excesso de cloretos, tenho excesso de surfactantes, tenho ativos, né? Tenho produtos que estão alterando as características da água em si, ou daquele, na verdade, do fluido permeado ali que a gente está permeando com oxigênio, né, para fazer a transferência de oxigênio. Sim, tem uma presença desses caras. Eles vão afetar na leitura de oxigênio e também não só aí na leitura, a transferência. E aí sim diminuindo bastante a sua performance na transferência de oxigênio e a performance em si na oxidação de carga. Teve um caso muito recente, que aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente precisa guardar aqui as proporções e também a questão com relação à planta. Porém, um cliente de uma indústria bastante grande tem um reator biológico de MBR, né? E eu fui chamado por ele, grande parceiro da BFDias há muito tempo, e falou: Felipe, eu estou com muito problema no meu efluente, não estou conseguindo transferir oxigênio, né? Não estou conseguindo eficiência suficiente, meu oxigênio dissolvido está muito baixo, já percebi que a eficiência começou a ser afetada, minha nitrificação está ruim. E aí a primeira pergunta que eu fiz, falei: gente, é o seguinte,
como que está a carga. Fui lá, ele me passou vazão de efluente, ele me passou as concentrações de nitrogênio, de DBO, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Fiz os cálculos, cheguei na demanda de oxigênio, fiz o cálculo da vazão de ar, avaliei o sistema de aeração e falei, olha, vamos tomar uma cautela, parece que está tudo bem dimensionado, né? Como que a gente está, o que está acontecendo? Ele falou, Felipe, eu não sei te dizer o que está acontecendo, eu preciso da sua ajuda, a gente deu um pulo até a planta, e aí analisando, daí aquela conversa de investigação, nós encontramos alguns problemas. Muita temperatura no efluente, então o efluente está batendo ali a faixa dos 40 graus, isso é prejudicial, porque a solubilidade de oxigênio cai bastante, né? A gente tinha, na realidade, a presença de uma quantidade, uma concentração de lodo muito elevada, mesmo sendo MBR, tá, gente? A concentração era muito elevada, a retirada de lodo estava com problema e tudo mais. Isso acontece não só nesse caso, muitas estações a gente encontra isso. E a gente identificou que daí de um processo dele de limpeza, ou não era nem, perdão, limpeza, mas era a questão da regeneração da resina lá da troca iônica, se eu não me engano, a concentração de cloretos no reator biológico estava altíssima. E isso impactou diretamente na transferência de oxigênio, no oxigênio residual, e aí interferiu em todo o processo. Então, é muito importante a gente ter ciência de que nós temos químicos, cloretos, surfactantes, tensoativos, que afetam muito a transferência de oxigênio, que nós temos que ter esse cuidado e na avaliação correta, e não só apontar, por exemplo, só o sistema de ereção, só apontar os sopradores e assim por diante. Ah, legal. Então, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você começar a explicar o cálculo, eu esqueci de mostrar uma coisinha aqui para o pessoal. André, você pode colocar ali no banner, por favor? Essas filamentosas. Aqui nós temos, ó, baixa concentração de oxigênio, tem aquelas filamentosas que eu falei. Esse banner faz parte, pessoal. Também tem a questão, porque, como que eu sei se eu tenho muita filamentosa? Se ela está em quantidade A, B, C, D, E ou F, né? Esse banner aqui, ele faz parte do nosso curso de microbiologia de lodos ativados, que vai ter essa semana, tá? Inclusive, né, a BF Dias é um dos patrocinadores dessa turma. Só que, infelizmente, não tem mais vagas para esse curso, tá? A gente já vai começar semana que vem. Mas eu quero apresentar uma outra oportunidade para vocês, pessoal. É um workshop que a gente chama, né, workshop dos os segredos do lodo ativado de alto desempenho, que são 3 aulas que eu vou dar. Na verdade, essas aulas já estão gravadas. Eu apresentei, acho que foi no final do ano passado. Muita gente ficou de fora, não conseguiu assistir, então eu vou repetir esse evento, tá bom? 100% online, 100% gratuito. Se você quer aprender, se aprofundar mais em como operar o sistema de lodos ativados, essa vai ser uma excelente oportunidade para vocês, tá bom? Vai ser nos dias 27, a primeira aula eu vou liberar no dia 27 de novembro, a segunda aula vai ser liberada no dia 30, aliás, desculpa, no dia 30 de novembro, né? E a terceira aula no dia 1º de dezembro. Enfim, a Andressa vai colocar aí para vocês no chat um link para você se inscrever. Então, se você quer assistir essas 3 aulas, que estão muito boas realmente, tá? A gente se aprofunda bastante, porque aqui nas lives geralmente é tudo muito rápido, é um tempo mais curtinho. Mas nessas 3 aulas a gente se aprofunda bastante em como operar de forma correta o lodo ativado, tá bom, pessoal? Então, vocês se inscrevam, por favor, para serem notificados quando a gente liberar as aulas, ok? Felipe, ensina para nós aí, Felipe, como que faz esse cálculo para a gente identificar se tem realmente falta de ar no nosso sistema de lodos ativados. Bom, vamos lá. Esse é um cálculo que ele é um cálculo real que aparece em algumas literaturas, né? Então a gente consegue fazer o cálculo em campo. Eu vou passar aqui alguns slides rapidinho para a gente nos auxiliar aí nesse acompanhamento. Aí aqui a gente vê a imagem, gente, né, de um difusor aí formando as bolinhas de ar, né? Lembrar, né, que a transferência de oxigênio acontece por contato,
né, e por tempo também de contato. Então, área superficial de contato, então a bolinha fininha, percorre desde o fundo do reator até a superfície, transferindo oxigênio. Né? Aqui, rapidinho, separei algumas imagens de sistemas de aeração. Aqui eu separei essa imagem justamente para falar sobre a densidade, né, de aeração, sobre a área de cobertura de fundo. Aqui nós vemos difusores circulares, né, tipo de membrana EPDM. Então, vocês podem ver que realmente houve todo um cuidado no correto espaçamento dos difusores, uma ampla área de cobertura, abrangendo todo o fundo do reator. Aqui nós conseguimos ver uma outra imagem aqui já com difusores tubulares, né? Então a gente vê uma lagoa, claro, impermeabilizada com geomembrana e com concreto. Então aqui a gente consegue ver também a distribuição dos difusores tubulares, também com membrana EPDM. Eu só vou deixar essa pincelada aí, porque a Ana comenta bastante sobre esse assunto também, nas suas lives, nas suas informações sobre o lodo ativado. Aqui nós vemos um sistema removível, né, que a gente tem um sistema de grids. Esses grids aí, para vocês terem uma ideia, tem o comprimento aí de 7,5 metros de comprimento. Então, a gente vê com difusores tubulares, impermeabilização do tanque com geomembrana, uma tensão especial com a cobertura de fundo. E a gente consegue ver também o famoso BF Airfloat, o famoso cadeias oscilantes, né, aplicados em lagoa. Veja que existe todo um cuidado no dimensionamento do sistema. Mas vamos falar sobre realmente o cálculo da vazão de ar. Né? Como que a gente calcula a vazão de ar? Então, para a gente, antes de começar a calcular, fazer a continha da vazão de ar, a gente tem que realmente tomar cuidado com algumas necessidades, algumas demandas que nós precisamos para calcular a vazão de ar. E a mais importante é chegar na demanda de oxigênio. Né? A demanda de oxigênio, também conhecida como o AOF, ou TTO, quando a gente fala dos livros, por exemplo, do von Sperling, né? São características muito importantes aí que nós encontramos nos livros e tudo mais, mas é um ponto importante, um ponto chave. Como que eu calculo a demanda de oxigênio? A demanda de oxigênio, gente, ela vem do cálculo, né, da carga de DDO, da carga de nitrogênio Kilton, né, vezes uma necessidade de oxigênio que a gente necessita, né, que a microbiologia necessita para fazer tanto a respiração quanto a fase de síntese de mais lodo, de mais micro-organismos, de mais blocos, também a oxidação daí de DBO e a necessidade de oxigênio para nitrificação. Então, para determinada carga, precisamos de uma vazão efluente na entrada do reator biológico, muito importante, né, gente? É importante termos conhecimento dos processos preliminares e primários, ou seja, eu preciso saber a DBO que entra lá no reator biológico, né? Se nós temos, por exemplo, para facilitar, um processo de físico-químico e um flotador antes do reator biológico, eu preciso pegar o resultado, né, do DBO lá na saída do flotador, por exemplo, tá? Ou do decantador primário, seja ele qual for. O NTK muda pouco, né? O nitrogênio acaba mudando pouco. Mas é importante, então, a gente ter o conhecimento dessas etapas. E aqui vou deixar uma regrinha fácil para vocês, que é tudo resumido, tá? Se a gente for procurar na literatura, né, Metcalfe, Sperling, Pacheco, Jordão, Pedro Além, essas coisas todas, nós encontraremos o detalhamento dessas contas, tá? Mas se a gente multiplicar a vazão de efluente, a vazão afluente, ali no reator biológico, vezes a concentração de DBO, e aí a relação, né, de oxigênio por DBO, que vai poder ser entre 1,5 e 2, né? É importante lembrar que a BFDS trabalha muito com efluente industrial. Então, a gente sempre toma uma cautela de trabalhar lá com uma quantidade de oxigênio um pouco mais alta. Lembrar que oxigênio sobrando um pouquinho, você vai lá e ajusta no seu inversor de frequência do soprador, diminui um pouquinho a vazão de ar. Se faltar, gente, não tem muito o que fazer. Então, a gente sempre tem que ter um cuidado muito específico nesse cálculo. E a demanda para nitrificação, nós vamos multiplicar a vazão afluente, lá também no reator biológico, vezes a concentração de nitrogênio Kilton, né? O nitrogênio amoniacal, depois a gente tem algumas conversões que podem aumentar um pouquinho, então sempre preocupados com o NTK, ok? E como a Ana já falou anteriormente, para nitrificação, o consumo de oxigênio é bastante elevado. Então, a gente está falando que, na regrinha de cálculo, 4,57 quilos de oxigênio
por quilos de NTK, tá, gente? Eu copiei aqui, depois eu arrumo e mando para vocês, mas é 4,57 vezes quilos de oxigênio por quilo de NTK. Eu arredondo para 4,6, tá, gente? Então, fica o númerozinho aí para vocês. Aí, quando a gente soma a demanda de ar, para carbonáceo e mais nitrificação, nós temos a demanda de oxigênio total, tá? Importante, gente. A total é a soma da demanda de oxigênio carbonáceo e a demanda de oxigênio para nitrificação. Essa é a total. Não errem, eu deixei aqui tomar cuidado para a unidade. Se você estiver calculando por hora, tomar cuidado com o resultado que a gente vai ver na próxima tela. Então, atenção aí com a unidade, tá? Aqui eu deixo o cálculo da vazão de ar para você fazer realmente em campo. Lembrem-se que o cálculo realmente realizado no software, onde a gente controla com mais detalhes, ele é um pouquinho mais específico. Então, isso daqui é para uma verificação rápida, ok? Como que é o cálculo da vazão de ar, gente? Vazão de ar nós precisamos ter, então, o nosso AOR, que é a nossa demanda de oxigênio de campo, lá, né? Você fez o cálculo, né, da vazão afluente vezes o seu DBO, vazão afluente vezes o seu nitrogênio amoniacal, fez lá a taxinha de conversão lá para oxigênio e também nitrogênio, somei tudo, cheguei na minha demanda de oxigênio. Aí eu vou dividir pela massa de oxigênio no ar, pela densidade do ar naquela localidade que você está, atenção com altitude e temperatura, gente, isso é importante, tá? O SOTE, o fator de correção dividido também pelo um fator de segurança, ok? Para os difusores. O que que a gente, como que é? Eu deixo detalhado para vocês aí nessa telinha, cada um deles, ok? Que é o AOR, então a sua demanda de oxigênio, né, em quilos de oxigênio hora ou quilos de oxigênio dia, cuidado com a unidade. Massa de oxigênio no ar atmosférico. Lembrar, gente, que a gente está falando de massa. Então, é 23,2%. Volume é um pouquinho menos, ok? Lembrar lá dos 21. Então, a gente está falando de massa. Densidade do ar. Coloquei aqui 1,2 quilos por metro cúbico. Esse 1,2 é um número fácil de a gente lembrar para fazer uma verificação, é bem bacana, é rápido, mas ele está se referenciando a nível do mar aí a 20 graus Celsius. O SOTEC é a informação mais importante aqui desse cálculo, que é a eficiência de transferência de oxigênio, a eficiência de transferência de oxigênio em água limpa. É muito importante um SSOT aqui superior a 6% por metro. O que que é isso, gente? Isso aqui é a eficiência de um bom sistema de aeração, de bons difusores de ar, e aí que entra a BF Dias, né? Nós temos que ter muita atenção para esse tipo de informação. Bons difusores, eu não estou falando só a BF Dias, estou falando de difusores fabricantes mundiais, mas bons difusores, aí eu incluo a BF Dias como muito importante no player mundial com relação à fabricação de difusores. A gente tem que pensar que um difusor transfere aproximadamente em água limpa, né, gente? Isso é feito em um laboratório certificado, que a gente testa nossos difusores, todos os difusores da BFDIAS possuem membrana certificada, e isso é muito importante, tá? Você faz o seguinte cálculo, você tem que lembrar que um bom difusor, ele sempre tem 6 ou mais por cento de eficiência por metro de coluna útil. Lembra que eu falei, né? Acontece no tamanho da bolha, bolhas finas, né? E também no tempo de contato, ou seja, o tempo que ele sai lá do fundo do tanque e vai até a superfície. Então, bons difusores, eu deixo gravadinho aí para vocês, por volta minimamente a 6% por metro. Um fator de correção, gente, esse aqui é um resuminho, tá? Que você coloca no cálculo original, no cálculo correto, detalhado, você vai entrar com o alfa, que tem a ver com a sua concentração de sólidos suspensos voláteis no motor, você tem o beta, que é a correção de salinidade, você tem o OD residual, que você espera no reator biológico. Todas essas informações, elas vão fazer com que, basicamente, nós tenhamos um fator de correção que está entre 0,4 a 0,5. Basicamente, a gente tem que lembrar disso. Ah, Felipe, 0,5, lodo ativado convencional, com uma quantidade de sólidos bem tranquila, por volta lá dos seus 3,5, mais ou menos, né? E o 0,4 você vai usar quando você está cuidando de um MBR, onde essa concentração de sólidos lá está lá na casa dos 8, dos 9, tomar aquela cautela, que daí você vai precisar de mais oxigênio, justamente pelo que foi comentado anteriormente pela Ana.
né? Quanto mais sólidos, mais consumo de oxigênio, tem mais micro-organismo respirando, então a gente precisa ter atenção com isso. E o FS é um fator de segurança, tá, gente? Então, reforçando a fórmula ali, né? Quilos, vazão de ar, né? Quilos de oxigênio por hora, né? No caso de sua demanda, 0,2 dividido pela massa de oxigênio, 23%, dividido pela sua densidade. Olha lá o SOTE, gente, 30%. O que significa 30%? Que eu multipliquei 6 vezes 5, ou seja, a profundidade do meu reator lá de 5 metros, profundidade útil, tá, gente? Sempre lembrar que é a coluna líquida. Então, 5 vezes 6, 30% de eficiência em água limpa. Fatorzinho de correção ali, eu considerei 0,49 nesse caso, mas depois embaixo eu alterei um pouquinho, mas 0,15% de fator de segurança, né, que a gente considerou ali. O que é o fator de segurança? Você tem um fator de segurança que as membranas, com o passar do tempo, tem um cuidado especial, que a gente vai tendo que tomar cuidado com o biofólio, e com o fólio biológico e com o fólio químico. Então, a gente sempre deixa um fatorzinho de segurança para ter esse cuidado na reação. Ah, Felipe, está sobrando um pouquinho de oxigênio? Mexe no inversor de frequência, verifica a sua sonda de oxigênio. Essa sonda de oxigênio ela pode ser inline, ela pode estar online lá com o sistema, mexer um pouquinho na frequência do soprador, economizar energia. É muito importante essa automação para que você tire ao máximo a eficiência do equipamento. Né? E aqui eu fiz uma continha simples para ajudá-los aí, só como um exemplo. Né? Considerei que eu tenho a necessidade, ou seja, eu tenho uma demanda de oxigênio de 100 quilos de oxigênio hora. Considerei a massa, de novo, densidade, a eficiência, né? Daí joguei já para 0,3, dividido por meio, ou seja, eu estou multiplicando por 2. Gente, para ter uma ideia, só para vocês terem lembrar um pouquinho, mas transferir a quantidade de oxigênio em água, no efluente, você precisa mais ou menos do dobro de oxigênio que se fosse em água limpa. Então, por isso, esse fatorzinho de correção aí, ele existe nos cálculos simplificados também. Então, a gente chega em a necessidade de aproximadamente 2.800 metros cúbicos hora. Ô, Felipe, cheguei num cálculo um pouquinho diferente, porque eu aproximei, tá, gente? Arredondei um pouquinho aqui. Cheguei num cálculo, fiz um cálculo aqui, e meu sistema de aeração tem um soprador lá adequado, tá? Com um soprador capacitado, mas eu estou tendo muito problema. Não está dando oxigênio dissolvido. Então, pensar no que aquilo que a gente já foi discutido, né? Como o lodo, como a carga, como o dimensionamento, mas também pensar um pouquinho se o seu sistema de aeração já não está com uma necessidade no momento de substituir membranas. Lembrar que as membranas elas são elastômeros, né, que ao longo da vida útil delas elas vão perdendo a sua resiliência, né, e aumentando a formação de bolhas um pouco mais grossas, o que vai diminuindo a eficiência. Então você tem que tomar essa atenção. Ah, Felipe, está sobrando. Felipe, está sobrando, gente. Pensem em reduzir a frequência do soprador. Como que eu posso fazer isso? Tendo um inversor de frequência com a sonda para acompanhar os picos de vazão ou carga, né? Mas você também pode aí, atuar, diminuir soprador, aumentar soprador. Importante, gente, cálculo de eficiência de um sistema de aeração, que o sistema de aeração por ar difuso é o sistema mais eficiente do mundo, não tem. Só que tem suas particularidades, né? Tempo de contato. Não dá para você colocar um sistema de aeração por ar difuso num tanque com 1 metro de profundidade. Funciona? Funciona. Mas a eficiência vai fazer com que o sistema deixe um sistema com bastante vazão de ar. A gente tem que sempre pensar na eficiência energética. Deixo os meus contatos, sintam-se à vontade em entrar em contato, a gente discutir um pouquinho melhor. Mas lembrem-se que é muito importante a gente ter cuidado e cautela num cálculo de vazão de ar mais aprimorado. Esse cálculo aqui funciona, digo para vocês que funciona muito bem, mas ele é um cálculo um pouquinho mais rápido, menos detalhado, que é para você usar lá no seu dia a dia, tá ok? Bom. Caramba, hein? Que aula! Você é nota 10. Pessoal, é o seguinte, eu vou ler aqui algumas perguntinhas que estão no chat, mas ainda dá tempo de vocês mandarem mais perguntas para mim, para o Felipe, tá bom? Vamos responder aqui do Paulo, né? No Geraldo. O Geraldo está perguntando se geocálcio pode ser utilizado em lagoas aeradas. O geocálcio pode ser utilizado tanto em lagoa quanto em lodo ativado, né? Aliás, eu particularmente gosto muito. Acho que lembra quando o Felipe estava comentando, né, sobre o fato de o
o cal, né, ele ser um pouco mais complicado para trabalhar, que ele pode, né, depositar no fundo e tudo mais, o geocálcio tem essa vantagem, né, dele geralmente já vem na solução certinha para ser aplicado. Então, quando fala eu acho, de ajustar aí pH, eu gosto muito do geocálcio. na parte do sistema de aeração é parecido. É assim, eu sempre falo, tomem cuidado com a concentração excessiva, né? Mas se você vai pensar em lagoas, né? Eu acho que o Geraldo comentou, eu não sei dizer se é um efluente sanitário, se é um efluente industrial, né? Daí isso pode impactar até um pouquinho na minha resposta, porque daí eu já imagino que a concentração vai ser um pouco maior, um pouco menor. Mas sim, é importante que o geocálcio, como a Ana disse, já vem diluído. Então, ele já vem numa concentração de que o particulado ele não está muito livre, sobrando naquele processo em si de mistura. Então, realmente, sim, se você for usar um pouco de correção, você pode usar a lagoa ou no reator, não há problema. Mas sempre lembrar, gente, o detalhe é que sistemas de aeração duram muito tempo. Esse é o correto. Né? Se a gente for pensar na questão do ar difuso, né? Você tem menos manutenção dentro do reator, você cuida lá mais do seu soprador e tal. Ao passar do tempo, dependendo do tipo de efluente, por isso eu faço essa colocação, você necessita usar mais ou menos realmente correção de pH. Primeira recomendação número 1, usem soda. Ah, não, estou usando gel cal, beleza. Pensem na possibilidade de tempos em tempos avaliarem a perda de carga do seu sistema de aeração e fazer uma limpeza química. Tá? É um processo super simples e principalmente, tá, nos efluentes industriais tem um funcionamento muito legal mesmo. Você limpa o seu sistema, as suas membranas em operação, você não para nada, limpa de dentro para fora, a gente indica a solução ali ácida que você vai utilizar para fazer essa limpeza. Então, geral, é possível sim você utilizar, só que com uma atenção como qualquer tipo de equipamento. Show de bola. Então é isso, acho que só o Geraldo se manifestou. Ah, tem mais uma? Vamos ver. Felipe Nunes, seu xará. Para um sistema IFAS, o cálculo de quantidade de ar é o mesmo, Felipe? Sabe? Pergunta de Felipe para Felipe. Vamos lá que o IFAS é bonita essa resposta, né? Gente, o xará, depende um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado porque o processo IFAS nada mais é, né, do que um processo com meio suporte, né, para a formação do biofilme, onde a gente tem realmente a aeração. O cálculo do IFAS, sempre lembrar, não adianta a gente pegar um reator biológico que já está em operação, funcionando lá com um sistema de aeração e jogar mídia lá dentro, por exemplo, que ele vai simplesmente formar biofilme na mídia e vai operar. Você lembrar que a hora que você está colocando o meio suporte, está aumentando a quantidade, né, de vida ali dentro. Então, e também você só vai jogar mídia porque você provavelmente quer aumentar a capacidade da sua estação. Então, o que muda? Tomar cautela se a carga que você dimensionou o sistema de aeração está adequado. Aí falando propriamente do meio suporte, nós temos alguns tipos diferentes de meio suporte hoje em dia, né? A gente tem um meio suporte randômico, né, plástico randômico, que são as biomídias, famosas biomídias, que nascem aí com o pessoal fala do MBBR, né? Lembrar do MBBR, a diferença do MBBR e do IFAS, né? É que o MBBR eu tenho o leito móvel, né? O randômico, que são as mídias, sem recirculação de lodo. No caso do IFAS, eu tenho um meio suporte também, um lodo ativado, ou seja, eu tenho o retorno à recirculação de lodo do decantador secundário para o reator biológico. O cuidado as mídias de leito móvel, a gente sempre tem que tomar uma cautelinha, porque eu preciso de energia do sistema de aeração também para manter a cinética das mídias. Então, eu estou preocupado tanto com a oxidação de carga, a nitrificação, lembrar que eu tenho que deixar o oxigênio dissolvido um pouquinho mais alto, né, para o processo MBBR e IFAS, e dependendo do meio suporte, eu vou considerar um pouquinho de ar para a cinética. Né? Se eu tenho também outros meios suporte, tenho meio suporte, por exemplo, a BF Dias tem o meio suporte têxtil, que é um meio suporte fixo, de leito fixo, né? Ou seja, o têxtil está preso em grids, né? Onde a gente tem o sistema de aeração calculado basicamente da mesma forma, ok? Pensando na carga, na sua demanda de oxigênio,
eu não tenho cinética de elementos, e aí eu só tenho realmente o tipo de sistema de aeração que controla a espessura do biofilme e tudo mais, aí é um pouquinho mais específico. O MBBR, o leito móvel, né, a gente usa um pouquinho de ar a mais para garantir essa cinética, tá ok? Mas o cálculo com relação à demanda de oxigênio, basicamente, é muito parecido, é basicamente a mesma coisa, tá, gente? Legal. É muito interessante, né? Ontem, quando a gente foi fazer um brainstorming aqui sobre como que a gente ia lidar, né, com as perguntas e tudo mais, a gente teve até que falar, cara, vamos focar, porque esse assunto é sem fim, né? Gigantesco mesmo. Felipe, muito obrigado. Você está representando aqui a BF Dias, né? A gente também tem muito a agradecer, porque semana que vem estaremos juntos aqui no nosso curso de microbiologia, vão ser 3 dias. E vocês estão aí como patrocinadores, parceiros nossos, a gente está super feliz com essa parceria, né? E agradecer a todos que ficaram até o final aqui com a gente, assistindo. A Andressa vai colocar mais uma vez aí o link para vocês assistirem as aulas, tá? Essas aulas vão antecipar, né, o lançamento do nosso curso online de microbiologia de louros ativados, tá bom, pessoal? Então, a gente pretende abrir ainda este ano, o ano está quase acabando, mas a gente pretende abrir ainda este ano a versão online desse curso, que são 3 dias aqui em Santos, né? Então, se você tem interesse, não perca essas aulas, que vai ser só um aquecimento. Beleza? Brigadão e te vejo aqui semana que vem. E vocês aí, isso também, espero vê-los em outras lives. Ana, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite. Saiba que na verdade, uma grande admiração a gente poder contribuir com o trabalho de vocês. A gente tenta se unir sempre com pessoas boas, né? Então, acho que para a BF Dias é um prazer estar sempre junto com vocês. E a gente se encontra a semana que vem. Esperamos todos lá. Participem, que é muito bacana. Eu mesmo sou um grande aluno desses todos os cursos da Ana. Obrigado, gente. Um abração. Obrigada, gente. Até mais. Vamos almoçar. Boa. Vamos almoçar. Tchau, tchau, gente. Tchau.